Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho uma certa dificuldade, eu tive uma certa dificuldade aí para conseguir entender as lógicas aí que direcionam as ações do Bolsonaro e da extrema-direita populista no Brasil. Bom, é um assunto um pouco complicado mesmo, porque não se trata tanto de razão, né? O bolsonarismo ele apela muito mais para os afetos. Então eu pensei que seria útil fazer uma pesquisa, né, a respeito dessa semiótica, né, do bolsonarismo. Bom, eu tenho chegado a alguns resultados que eu considero interessantes, então eu gostaria de compartilhar com vocês, até porque eu acho que a gente se aproxima de algumas respostas que poderiam ser úteis assim para o campo progressista, para o pessoal mais moderado de centro, que na minha visão tem batido muito a cabeça aí para enfrentar as estratégias do populismo de direita. Claro que isso não acontece só no Brasil, né? Isso é um fenômeno mundial. Então a gente tem estudado também o que se faz como estratégia contra essa parte mais perniciosa do populismo de direita em outros países. Bom, a gente precisa saber aprender com os outros e com os nossos próprios erros. Eu vejo que o campo progressista errou bastante durante a campanha do Bolsonaro, menosprezou bastante o potencial mobilizador de afetos que a semiótica bolsonarista tinha. Ou seja, havia ali um potencial que não só não foi explorado pela esquerda, né, enfim, pelo campo progressista, como foi também, assim, de certa forma, ridicularizado e até reproduzido. Ou seja, eu acho que a esquerda ajudou bastante na eleição do Bolsonaro, se a gente pensar que para um eleitor que está preocupado com o tipo de ética que o bolsonarismo previa, ou seja, propunha, né? Então, os argumentos da esquerda não só estavam completamente fora de lugar, como ajudavam a confirmar aquilo que os bolsonaristas em geral desejam. Bom, quando eu estou falando aqui de bolsonarismo, eu estou falando de uma estrutura de desejos, de circulação de desejos, que é muito próxima da estrutura de circulação de desejos do fascismo. Então a gente está lidando com alguma coisa muito perigosa. E eu acho que por isso cabe uma atenção às formas, muito mais do que o conteúdo, pensar as formas do bolsonarismo. Bom, por quê? Porque eu acho que foi justamente pela incompreensão das formas que a esquerda se viu incapaz de combater esse fenômeno crescente. E aí então ela não pôde aproveitar o enorme potencial energético das jornadas de junho de 2013, né? E acabou, ao não saber utilizá-las, né? Deixando-os um pouco à mercê assim, dessas formas bolsonaristas. Quais são essas formas? Bom, a gente precisa pensar que eles investiram muito numa certa ética e numa estética da autenticidade. O que é isso? Bom, quer dizer que o Bolsonaro é autêntico? Não, até pelo contrário. Mas essa intenção de passar uma ideia de autenticidade foi feita com muita maestria. O pessoal do Bolsonaro entendeu que, bom, as pessoas não confiavam nos políticos mais naquele momento no Brasil. Quem não confia não quer ser convencida por aquela pessoa que ela não confia, né? Quem não confia, ela quer tentar enxergar além do que está sendo dito. Bom, e aí uma estratégia estética muito, enfim, usada em outros momentos na história, mas que foi retomada de uma forma brilhante, assim, pelos marqueteiros bolsonaristas, foi essa estratégia, né, da ética da autenticidade que você deixa a entender
coisas que parecem para o leitor ou para o espectador como se o Bolsonaro tivesse deixado sair sem querer. Bom, aquilo que não é intencional, então ele passa a não estar sob suspeita, não é? Por quê? Bom, se o Bolsonaro errou, por exemplo, ele falou alguma temeridade, um absurdo na televisão, isso por um lado, né, quer dizer que o Bolsonaro, enfim, é ridículo, mas por outro, para as pessoas que o apoiam, quer dizer que ele é autêntico. Porque aquilo que ele está ali dizendo, quanto mais ele erra, mais ele transmite a sua autenticidade. Eu não sei se vocês já repararam que no Brasil a gente tem uma cultura aí de gostar de reality shows, né? E bom, nos reality shows, normalmente quem ganha não é aquela pessoa, enfim, a mais correta, né? Ou a pessoa que trata os outros melhor e tal. Quem ganha o Big Brother normalmente é aquela pessoa que passa uma ideia de que não está jogando, de que é autêntica e tal. Bom, isso foi percebido pelos estrategistas do Bolsonaro. Ele tem um grupo de ideólogos, né, entre os quais o chefe deles talvez seja o Olavo de Carvalho, mas isso é muito pulverizado também hoje, né? Você tem várias pessoas pensando o bolsonarismo, né, e com bastante eficiência, assim, longe dos meios acadêmicos, e que obtêm resultados excelentes para eles, né, muito ruins para o Brasil, infelizmente. Mas o que eles perceberam é que, para o gosto do brasileiro, talvez caísse muito melhor, né, uma estética da autenticidade, na qual as pessoas pudessem sentir uma proximidade, sentir que mesmo o Bolsonaro não dizendo que ele é bonzinho, pelo contrário, ele está o tempo inteiro dizendo o tanto que ele é grosseiro, o tanto que ele é grotesco, né? E mesmo assim as pessoas veem uma coisa que o Bolsonaro mesmo não diz, né? Que é o quê? Bom, que ele é o paizão, né? O pai do povo, né? Que ele é a pessoa de classe média, que ele, enfim, ele não tem proposta alguma, as propostas dele são assim, vou liberar as armas, não é isso? Então, se a gente vê o programa de governo do Bolsonaro, a gente sabe que não foi por isso que as pessoas votaram nele. Mas as pessoas enxergaram aquilo que elas puderam, enfim, ver por elas mesmas. E eu não sei se vocês já repararam que o Bolsonaro mesmo ele usa esse termo, tirem suas próprias conclusões, em muitos dos tweets dele. Bom, essa questão de deixar as pessoas tirarem suas próprias conclusões é uma estratégia que, enfim, você pode usar de uma forma bem cínica, que é plantando todos os índices, né? Então, por exemplo, você coloca uma bandeira do Brasil colada com silver tape atrás, né? E fala, nossa, mas o Bolsonaro realmente ele é um cara simples, né? Ou você faz uma mesa de café da manhã comendo pão com margarina. E, bom, e como se isso não tivesse sido armado propositalmente. Bom, na primeira entrevista que o Bolsonaro deu quando foi eleito, não sei se vocês lembram, ele coloca então os microfones da imprensa em cima de uma prancha de bodyboard. Bom, primeiro, uma prancha de bodyboard é um símbolo assim da classe média, certo? Uma garagem com uma prancha de bodyboard, claro que já passa a ideia de que o Bolsonaro não é um cara assim rico, né? Um cara que enriqueceu com a política e tudo mais. Mas a questão é a seguinte, ele não tinha uma mesa na casa dele? Claro que ele tinha, claro que ele tinha uma possibilidade de ter uma estrutura muito melhor para receber a imprensa. Mas por que ele tinha então esse interesse, e tem até hoje, o interesse de passar sempre essa ideia, né? Não só de que ele é uma pessoa simples, mas de que principalmente que ele é uma pessoa autêntica, né? E porque as pessoas elas estão interessadas na autenticidade. E aí, voltando ao Big Brother, lembro daquela primeira edição do Big Brother. Bom, a primeira edição do Big Brother quem ganhou foi o tal do Bambam. Vocês lembram? Bom, o Bambam, ele construiu um boneco de lata, era uma boneca, eu acredito, de lata, que ele conversava na casa, uma coisa um pouco maluca. Mas aí, ele é um cara muito grandão, forte e tal. E aí, de repente, quando a produção do Big Brother, da Globo e tal, retira essa boneca da casa, ele cai aos prantos e começa a chorar e tal. Então, isso é percebido pelo telespectador assim como uma coisa de profunda autenticidade, ou seja,
Ninguém faria isso em sã consciência para passar nada para o público. Ou seja, o público viu que ele fez uma coisa não intencional. E aí, quando você está vendo um jogo em que pretensamente todos os papéis são muito bem elaborados, você sabe que você está sendo visto, então você planeja todo o seu percurso dentro de um Big Brother, assim. As pessoas aprenderam a ler no Big Brother justamente os indícios, ou seja, as pegadas deixadas ali por aqueles erros que demonstram o verdadeiro caráter da pessoa, certo? Então, o que o Bolsonaro aprendeu e conseguiu fazer foi pensar o seguinte: bom, as pessoas elas não vão acreditar naquilo que eu estiver dizendo na minha propaganda política. Ele nem tinha tempo de propaganda política. Mas elas vão perceber que aquilo que eu deixei escapar vai falar por mim muito mais do que as minhas palavras, né? Então, o que eu acredito que os marqueteiros bolsonaristas foram muito felizes em fazer foi em deixar indícios que as pessoas foram percebendo por elas mesmas, ou seja, elas foram encontrando autenticidade onde não havia, porque no final das contas, enfim, os cenários eram preparados, a mesa do café da manhã era preparada com esse propósito, a bandeira colada com silver tape era preparada, a prancha de bodyboard, tudo isso, né? Mas a gente percebe então que a esquerda não estava preparada para lidar com essas formas. E aí, pelo contrário, na campanha do Haddad, assim como o PT vinha fazendo já há algum tempo, eles começaram a usar serviços enfim, de cinegrafistas profissionais, de grandes produções, né, coisas editadas, falas bem preparadas. Ora, o povo não estava afeito a essa estética, né? O povo estava mais disposto a tentar desvendar por ele mesmo, né, qual era o real caráter ali das pessoas. O pacto com o leitor é de fundamental importância. Então, quando você está querendo transmitir uma ideia de autenticidade, assim, utilizando assim uma certa má fé, né, para plantar índices, né, enfim, do seu caráter, só que assim de maneira proposital, né, fingindo justamente uma não intencionalidade, isso é grave, né? Isso tem uma importância e isso deve ser desmascarado, né? Isso deve ser desmascarado. Enfim, as técnicas do bolsonarismo, as formas do bolsonarismo devem ser uma por uma, assim, entendidas, né? Devem ser expostas, né? Devem ser utilizadas contra quem usa de má fé esse tipo de técnica. Então, eu gostaria de começar por aqui uma série de vídeos para a gente tentar entender o que passa pelo bolsonarismo, como eles conseguem mobilizar afetos e como eles conseguem manter uma base fiel, né? Muito embora ele faça um governo que prejudica essas pessoas, né? A gente vai chegar em outros vídeos falando aí sobre as estéticas do fascismo, a gente vai fazer algumas comparações um pouco mais duras com movimentos históricos anteriores, mas por hoje eu vou deixar então essa ideia da estética e da ética da autenticidade, certo? Eu acho que o brasileiro então tá muito afeito a esse tipo de ideia e é importante que a gente leve isso em consideração. Era isso. Um grande abraço a todos. Eu peço que entrem em contato, certo? E escrevam as ideias de vocês sobre isso, para que a gente possa, enfim, conversar enfim, melhorar a compreensão que a gente tem dos fenômenos que a gente tem vivido hoje na política do nosso país, o que não é nada fácil de compreender, mas eu acredito que juntos a gente pode construir boas práticas, enfim, para que a gente não tenha que passar por isso novamente nos próximos anos. Grande abraço, até logo.